Então voltamos aqui, né, para a nossa aula de cilindro e cone. A gente já falou, né, sobre todos, né, os conteúdos e fórmulas, né, que nós vamos utilizar. Vamos então já direto para a folha do documento, né, resolver alguns exemplos, né, para aplicar essas fórmulas e fechar nossa aula aqui. Vamos lá. Então vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com o cone, que foi a última coisa que a gente falou, né. Vamos imaginar, né, um cone que possui um diâmetro, né, da base, né. Então, vou colocar aqui o diâmetro da base. Ele vai ser igual a 24 centímetros. Então, se eu tenho um diâmetro da base igual a 24 centímetros, o que a gente já pode tirar daqui, galera? Eu vou usar o diâmetro nas fórmulas que a gente falou lá? Não, eu vou usar o raio. Então, o raio da base é metade do diâmetro. Então, esse raio ele vai ser igual a 12 centímetros. Isso é a primeira coisa que tem que já se pensar, ok? Então, e outra coisa, eu vou dizer que a geratriz desse cone ela é igual a 20 centímetros. E a altura é igual a 16 centímetros. Eu quero pensar na área total e no volume, ok? Vamos lá, área total e volume. Bom, a gente já tinha comentado um pouco antes, né? Então, esse cone ele vai ter um círculo, tá? Onde o raio dessa base é 12. Eu vou ter, né, um ponto aqui fora, que vai ligar várias extremidades aqui nessa base. Esse segmento aqui lateral é a geratriz que eu chamo de G, que é igual a 20 centímetros. E eu tenho essa altura aqui, ó, que é igual a H, que é igual a 16, ok? Então, o que é a área total? É essa área da base, onde o raio da base é 12. Então, vai ser a área da base mais a área lateral, que a gente vai botar AB mais AL. Isso é a área total. Ok? Qual é a área da base? Π vezes R ao quadrado. Quem é o R? 12. Então, vai ser 144π, que é 12 vezes 12, 144. Quem é a área lateral? A gente falou dessa figura da área lateral, né? Aqui, né, a gente enxerga um triângulo, mas a área lateral ela é um setor circular. Ok? Então, eu quero saber essa área aqui. E a gente viu, né, lá no último, essa área lateral é bom a gente decorar a fórmula, que é π vezes R vezes G. Mas se não decorasse, a gente poderia encontrá-la facilmente por regra de 3, ok? Então, π vezes R vezes G, o que é isso? Π, quem é o raio da base? 12, né? E quem é a geratriz? 20. 20, né, vezes 12 vai dar 240. Então, aqui eu tenho mais 240π. Então, aqui eu vou obter o quê? 384π centímetros ao quadrado. Essa é a área total, né, de um cone que foi dado assim. Se eu quiser saber o volume de um cone, como a gente tinha falado, é 1/3 do volume do cilindro. 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. A gente já calculou a área da base aqui, né, que foi o 144π. Quem é a altura? 16 sobre 3, ok? 144 dividido por 3 é possível, tá? Vamos fazer a conta aqui rapidinho. 14 dividido por 3 vai dar 4, sobra 2. 8 vai dar 48. Então, o volume do cone vai ser 48 vezes 16π. A gente pode fazer essa conta, né, rapidamente também. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 4, 24, com 4,
28, 8 e 4. Então, a gente tem que o volume do cone é 768 pi centímetros ao cubo. Então, uma aplicação, né, aqui básica, né, da fórmula. Bom, uma coisa que eu poderia comentar, se a gente não tivesse um dos três, eu poderia encontrar, ó, pelo teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo aqui que é formado, ok? Então, eu poderia encontrar facilmente, que eu tenho o H, eu tenho o raio, eu tenho o G, e a outra fórmula que a gente deduziu lá, G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, mas que não precisava ser decorada, porque a gente poderia, né, aplicar facilmente o teorema de Pitágoras nesse retângulo aqui, ok? Então, fechamos aí, né, esse exemplo de cone. Vamos pensar agora num exemplo de cilindro, para a gente aplicar as fórmulas que a gente viu lá. Então, vamos lá. O cilindro, né, também, igual ao cone, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o raio da base também. A gente também pode ter uma geratriz. Basicamente, né? E a gente vai ter a altura. Só que a gente sabe que a altura vai coincidir com a geratriz quando esse, né, cilindro ele for reto, não é? Então, vamos imaginar aqui alguns valores para poder a gente colocar aqui, ok? Vamos pensar. Se a gente disser que esse raio da base aqui, desse cilindro, for 20, por exemplo, se eu disser que esse cilindro for reto, e eu disser que a geratriz for 15, a altura e a geratriz são iguais, então não preciso calcular, ok? Qual que seria a área total e o volume desse cilindro? A área total seria 2 vezes a área da base. Como é um cilindro reto, eu tenho uma base aqui e outra base. Então, eu tenho 2 círculos aqui. 2 vezes πr ao quadrado, mais a área lateral. E a área lateral de um cilindro, a gente mostrou que é um retângulo, ok? Então, onde a área da base, o que é essa área da base? Esse retângulo ele vai envolver todo esse círculo aqui. É o comprimento, é o 2πr. E o que é? Aqui é a altura. Então, vai ser 2πr vezes h. Essa é a área total do cilindro. Então, vamos substituir aqui os valores, né? O R é 20, então vai ficar 2 vezes π vezes 20 ao quadrado, mais 2 vezes π vezes 20. A geratriz vai coincidir com a altura aqui. Então, o H vai ser também 15, ok? Então, o que a gente vai ter aqui de área total? 20 ao quadrado, né, vai dar 400 vezes 2, 800. Aqui a gente tem 20 vezes 2, 40. 40 vezes 15, né, vai dar 600. 800 mais 600, a gente vai ter 1.400 π centímetros ao quadrado. E fecha aqui essa área total do cilindro. E se a gente quiser saber o volume? O volume do cilindro vai ser πr ao quadrado vezes h. Quem era da base que a gente já calculou? O raio é 20, então vai ser π vezes 20 ao quadrado. A altura é a mesma coisa que a geratriz, né? Que vai ser o quê? O 15. Então, aqui a gente tem que o volume é igual a π vezes 400 vezes 15. 15 vezes 400, fazendo aqui rapidamente a conta, o que a gente tem? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4, 6. A gente vai ter que esse volume é igual a 6.000 π centímetros cúbicos. Então, a gente fecha aí, né? E vê o volume também do cilindro. Ok? Então, vamos voltar para cá.
Foi só uma aplicação rápida, né, da área, né, e do volume de cone, né, que a gente pode ver. Óbvio que as questões elas podem explorar, né, outras coisas, né, podem envolver outras coisas, sim, e a gente vai analisar, né, dependendo de cada questão, mas é só mostrando a aplicação, né, das fórmulas, né, em exemplos práticos com números que pode facilitar o entendimento. Lembrando que no cone a gente vai utilizar também bastante a regra de 3, e quando a gente estiver falando de tronco de cone, a gente vai usar bastante razão de semelhança. Então a gente fecha aí essa parte de conteúdo de cilindros e cones, né? E no próximo conteúdo a gente vai ver esfera, ok? Então fechamos esse bloco. Até já!